Olá, esse é o Projeto Olhar, um canal que nos ajuda a ver além dos nossos limites. E eu sou Andréa Mesquita, sou uma pessoa que tem deficiência visual, baixa visão, e estou aqui nessa playlist contando um pouco do que eu aprendi sendo uma pessoa que convive com uma deficiência desde o nascimento. E o tema de hoje é muito assim delicado, né? Porque eu acredito que grande parte das pessoas acredita que o valor delas está no que elas fazem ou podem fazer, em suas capacidades produtivas, nas suas capacidades de ganhar dinheiro. E a coisa não é bem assim. Contando um pouquinho da minha história, ali quando eu cheguei por volta dos 18 anos até 24 anos mais ou menos, eu estava na faculdade. Então, depois que eu fiz o magistério, eu fui para a pedagogia. Passei assim no primeiro vestibular que eu fiz e comecei a cursar. Depois eu fiz uma especialização em orientação escolar. E lá realmente a minha vocação de professora se aprofundou. Eu era apaixonada pelo estudo, adorava dar aulas, seminários, e comecei ali já um grande romance com a psicologia através da orientação escolar. A orientação escolar era um curso que trabalhava essa aproximação do pedagogo da escola junto aos alunos de uma forma mais psicológica, terapêutica, através de uma escuta empática, enfim. Já era um prenúncio do meu trabalho como terapeuta que eu iria desenvolver no futuro. Mas, voltando ao tema. Durante esse tempo todo, cerca de 4, 5 anos, 5 anos e meio, eu fiquei só voltada ao estudo. Eu fiz inclusive um estágio remunerado numa escola do IBGE na época, Copese. E lá eu fazia de um tudo, desde a orientação escolar, meio que ajudava na direção. Foi um período assim muito rico. Mas a minha busca era por ser alguém na vida. Quando a gente tem 20 anos, 20 e poucos anos, é o que nos move, né? Instaurar uma profissão para a gente, instaurar um estilo de vida que seja igual a todo mundo e que seja essencialmente produtivo, lazy, rentável. E foi um grande dilema o que aconteceu depois, porque quando eu me formei, eu não consegui o emprego do jeito que eu queria, né? Porque como uma pessoa com deficiência, eu tinha que ter certos aparatos, certas necessidades atendidas, e eu nem sabia de minhas necessidades. Eu não me entendia como uma pessoa com deficiência. Eu dizia que, eu não enxergo direito. Eu tenho visão subnormal, uma baixa visão, que naquela época a gente falava muito nesse termo, subnormal, mas é baixa visão. E ponto. Eu não tinha nenhum contato com ninguém que tinha a mesma coisa que eu. Então eu me achava muito distante desse mundo e eu confesso que isso me fez muita falta. O rótulo deficiência visual não é algo assim que a gente deva se apegar nele e ser reconhecida apenas dessa forma. Mas quando a gente não se entende, não entende as nossas necessidades, também a gente não descobre os nossos recursos e a gente não vai atrás deles também.
Então, durante o tempo da faculdade, eu me virei, tinha como ir, como voltar. Naquele tempo eu não entendia nada de bengala, nem sabia o que era. Eu andava na rua, não sei como, eu decorava o espaço por onde eu caminhava, onde eu parava. Eu andava de ônibus, então onde o ônibus parava, quando eu perdia o ponto, era um Deus nos acuda. E tive ajudas, muitas ajudas, inclusive para o meu trabalho também. Eu fui me adaptando, eu enxergava bem mais do que eu enxergo hoje, mas mesmo assim ainda era bem baixa a visão. À noite, praticamente, eu era cega. E a minha busca, assim, eterna era produzir, produzir, produzir. Então, eu pensava assim, eu já não enxergo direito, eu já não me sinto igual a todo mundo. Imagina se eu não faço o que todo mundo faz, né? Porque naquela época, minhas colegas, meus amigos, todos faziam faculdade, ou já estavam iniciando seus trabalhos. E eu achava, de fato, que o meu valor seria, assim, visto por todos se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse um trabalho. E isso realmente não procede. O nosso valor vai muito além do que eu realizo para ganhar dinheiro. Tem pessoas que têm deficiência e que não trabalham, vivem do BPC ou se aposentam. Isso não quer dizer que elas não são produtivas, elas têm o dinheiro que elas recebem e elas podem ser produtivas de um outro modo. A produtividade tem a ver com a contribuição que eu ofereço para o mundo, a começar pelo espaço à minha volta. Como eu contribuo para a minha família, com meus amigos, com o meu bairro, com colegas de algum grupo que eu faço parte. Então, produzir algo para mim, cozinhar, cuidar da casa. Usar a criatividade de várias formas. Ganhar dinheiro, trabalhar, é uma das formas de sermos produtivos no mundo, mas não é a única. E tem pessoas que não têm problema visual nenhum, nem nenhum outro tipo de deficiência alguma, e que não trabalham. Escolhem não trabalhar, ou porque não precisam, ou porque tem alguém que sustenta. E por que essas pessoas não são cobradas? E nós que temos o problema visual somos cobrados tão fortemente, tão duramente, né? Ou acham que a gente não quer trabalhar e aí se encosta no BPC, na aposentadoria, ou acha que a gente, assim, não tem dificuldade alguma e que a gente poderia simplesmente arrumar qualquer emprego por aí. E não é bem assim. Quero deixar bem claro que cada pessoa tem a sua história, tem a sua condição de vida própria. Então, o que é fácil para um nem sempre é fácil para o outro. Então, para algumas pessoas é possível, sim, fazer uma faculdade, é possível, sim, desenvolver uma profissão em alguma área do conhecimento que reside o seu talento, tem ajudas para isso, ou tem dinheiro para bancar isso. Mas tem pessoas que não, que é muito difícil fazer uma faculdade, que é difícil chegar à faculdade, que é difícil passar no vestibular, que é difícil pagar uma faculdade, que é difícil mesmo estudar, porque precisa de recursos de informática, por exemplo, e outras ajudas, né? Às vezes as pessoas fazem até faculdade, algum curso profissionalizante, mas não conseguem trabalhar, porque as empresas não oferecem um emprego decente, porque não há condições para a empregabilidade da pessoa com deficiência hoje em dia. Já se vê uma abertura para isso, claro que sim,
mas ainda impera o capacitismo, que é um tema muito importante para um outro vídeo. Então, assim, o que eu quero deixar aqui hoje para você você sabe aquele ditado que diz assim, vale quanto pesa, né? Você não vale pelo que você produz de dinheiro ou não produz de dinheiro. Você vale porque você é você, porque você tem virtudes, porque você é importante para o mundo de alguma forma. E para isso a gente tem que querer, né, fazer a diferença por onde a gente passa, onde a gente vive. Não é uma questão de eu tenho que ser valorizado porque a pessoa com deficiência tem o seu valor. Não. Eu tenho o meu valor, sendo pessoa com deficiência ou não. E eu preciso fazer valer esse valor com as pessoas à minha volta, com a realidade a que pertenço. Então, trabalhando ou não, estudando ou não, cuidando de alguém, ajudando em casa, sempre podemos fazer alguma coisa. Orientando, motivando as outras pessoas, sabe? Deixando o ambiente à nossa volta alegre, feliz, em harmonia, já é um grande valor. Então, se você puder estudar, se você tiver a oportunidade de trabalhar de maneira autônoma ou por meio de uma empresa, ótimo. Tem também os concursos, né, públicos que você pode fazer a nível federal, municipal, tem também bancos e outras instituições que oferecem também esse tipo de concurso. Mas assim, o que será que você, que eu, podemos fazer aqui, do lugar que estamos, hoje, agora? Aqui em casa somos eu, minha filha e meu marido, e um pet neto, né, que não conta muito na questão de afazeres, né, domésticos. Então a gente aqui divide tarefas, né? Eu geralmente lavo todos os pratos. De vez em quando eu cozinho, não é muito a minha praia, porque eu não tenho muita paciência. Mas assim, parece pouco, né? Mas quando eu não lavo os pratos, eu atrapalho a dinâmica da casa que já foi estabelecida, né? Então cada um tem o seu horário. Então eu separo sempre os momentos para estar contribuindo em casa também, assim como os demais, para que a minha presença aqui em casa tenha valor, para que a minha presença na vida seja valorosa. Então não, o dinheiro não é a única coisa que eu posso produzir. E sim, o meu valor está no quanto eu faço a diferença, no quanto eu ajudo, no quanto eu contribuo com as condições que eu tenho, com as pessoas e com o mundo que me cerca. Fala para mim o que é que você sente sobre esse tema, como é que você se sente, produtivo, improdutivo. Fala um pouco da sua experiência com relação a esse tema, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.